eu não sou o dono da razão. Essa operação já funciona antes de mim. Então eu observei a operação, vi a metodologia do que era feito e eu fui intervindo passo a passo naquilo que eu achava que deveria ser melhorado. A gente traz algumas sugestões para o sistema de vocês. Você fala, pô, essa é interessante, vamos implementar. Essa eu entendo, mas não dá para esse Sim. curto prazo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast, a edição esta especial aqui em Salvador, Bahia. Eu tenho aqui a honra de receber no nosso programa José Eduardo, gerente da Afonso Henriques Imóveis. Valeu, muito obrigado Eu, pela receptividade. eu chamo você muito de Du, né? E assim, para mim é um grande prazer porque a gente namorou com o Afonso Henriques durante muitos anos, né? Durante um bom período, foi mais de um ano, né, em conversação. E hoje tê-los conosco aqui pra gente é um grande prazer. Tá Que bom? bom, muito obrigado. Meu amigo, eu queria que você, pra gente começar, se apresentasse. Quem é José Eduardo? Sei que você não é soteropolitano, veio pra cá, pra esse O mercado. sotaque me entrega um pouquinho. Mas fala um pouquinho sobre você, como foi que você começou no mercado imobiliário? Bom, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Comecei aí minha carreira na área comercial, na época de banco, né? Então eu queria trabalhar como comercial e o gerente disse, pô, você não tem perfil. Então eu comecei a trabalhar como caixa. Lá eu tentei me destacar como vendedor e ali eu tive a minha primeira lição de vendas, que foi, meu gerente falou, ó, você não precisa ser o melhor em tudo, mas se destaque em alguma coisa. Isso foi uma das mensagens que eu aprendi na minha carreira profissional. A gente precisa se destacar em algum ponto. Então ali eu comecei a tentar me destacar e comecei a minha carreira vendendo capitalização no banco. E me destaquei, fui promovido 3 vezes no banco. Dali decidi migrar de mercado, fui para o ramo automotivo, vender automóveis. Então em 2011 um amigo meu montou uma imobiliária, ali na época do Minha Casa é Minha Vida, os lançamentos nessa linha, e ele me convidou a trabalhar no mercado imobiliário. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, assim, sabe? Na hora de entrar pro mercado e tudo. Mas eu fui fazer uma experiência com ele. Eu peguei, fui num plantão de vendas com ele. Ele, não, veja aqui no meu plantão como é que é. Então, nesse plantão de vendas, eu fui lá depois do meu expediente. Era um plantão, assim, num supermercado. Ele atendeu, assim, 5 clientes. 3 sentaram e fizeram uma reserva com ele. Eu falei, eita, Hum, peraí, com o que eu sei, se eu trabalhar nisso aqui, eu acho que vai dar bom. Foi ali que começou a fagulha do meu interesse para mim entrar para o mercado imobiliário. e 2011 foi uma época muito boa, né, do mercado, né? Pô, foi um boom muito forte do mercado imobiliário, muita gente se tornando corretor e foi uma safra de corretores muito boa. A galera que começou comigo hoje está todo muito, muito, muito bem, muitos bons profissionais. Entendi. 2011, você estava lá em Cuiabá, não é isso? E aí, cara? De 2011, você tem quanto tempo que você tá aqui na Bahia? Agora fez Um um ano ano. recentemente. Um ano. Como foi esse processo? Porque assim, você está representando uma grande imobiliária, né? Tradição forte no mercado aqui de Salvador, Sim, né? 30 anos de história a gente está completando esse ano. Pois é. Como é que foi essa história para você chegar até Afonso Henriques e estar trabalhando com o pessoal? Então, dentro dessa trajetória de corretor, em determinado momento, ainda muito novo, eu decidi montar a minha própria imobiliária. Você teve o passo aí antes, Tive esse passo antes, eu montei minha própria imobiliária. E ali eu fui descobrir o que era ter uma empresa. Só que muito juvenil, então acertei em algumas coisas e errei em outras. Então, a gente brincava lá nesse primeiro plantão que a gente começou, ali, o gerente, o coordenador ali da construtora, a gente brincava que a gente via a fita se repetir com as imobiliárias. Então o corretor chegava, ele se destacava, vendia muito, e aí ele, pô, vou abrir minha imobiliária porque não vou dividir minha comissão com a imobiliária. E quando ele abria, às vezes os corretores caíam sempre no ciclo de cometer os mesmos erros que os antecessores. Aí as imobiliárias iam, cresciam, e no final acabavam muitas delas não se vingando, como muitas daquelas que se formaram naquele período não vingaram. Mas os corretores estão no mercado. Então muita gente se descobre. Eu acho que corretagem é você descobrir o que você quer. São várias carreiras. Você pode ter uma carreira extraordinária como corretor, uma carreira extraordinária na área da gestão ou
como empresário, né? Então, eu fui muito bom corretor, premiado, sempre ganhando o melhor vendedor ali da imobiliária, e tá entre os top 3, né? E decidi ser o empresário. Naquele momento, eu dei muito certo, mas chegou um determinado momento, por algumas faltas de conhecimento, erros de estratégia, essa empresa minha eu acabei tendo problemas com ela, fiz outros investimentos, né, que acabaram sugando o caixa dessa empresa, e aí ela ficou um pouco mal das pernas e tal, e eu comecei a sofrer a pressão emocional disso. Porque hoje você meter a cara para fazer um negócio, além da questão financeira, você tem aquela questão emocional de que você, pô, as pessoas estão me vendo, e se não dá certo meu negócio, o que vão falar de mim? Né? Então, quando o meu negócio começou a dar ruim, meu emocional bateu muito forte. E eu fiz um investimento ruim montando uma franquia no shopping, que também isso me levou a uma série de transtorno. Então, na época, eu fui com uma amiga minha que é psicóloga, até fiz um tratamento com ela, porque eu fiquei assim, não queria falar nem de shopping, por causa do estresse que esse outro negócio me gerou. Então, foi uma situação diferente. E eu acho que isso também serviu para a minha vida. Né? Eu sou cristão, então a Bíblia ela fala que Deus transforma maldições em bênçãos. E Deus pegou aquelas maldições, aquelas coisas ruins que aconteceram comigo, e aquilo me fez uma escola, foi me formando, foi me tornando casca grossa e tendo visão para algumas coisas. E aí eu comecei a tocar o meu negócio ali, vai, cresce, acerta, o negócio tem hora que estava bem, tem hora que estava mal. E depois de alguns anos, né, numa fase que a gente estava com um negócio um pouco ruim, eu estava desgastado, sozinho, né? Porque hoje você se manter sozinho no mercado, eu acho que é um desafio não só das vendas, mas você tem aquele desafio de que você precisa ter pares para pensar com você. Então, uma das visões erradas que eu tinha no começo da minha carreira era: eu me considero um bom vendedor, então eu não preciso dos outros para fazer minhas vendas. O que eu preciso é dos meus clientes, o produto, e eu vou conseguir fazer minhas vendas. Hoje eu já amadureci muito e tenho uma visão muito diferente disso. Porque eu acho que hoje as pessoas têm que entender que todas as outras pessoas podem te acrescentar em algo. E nem sempre o que a outra pessoa vai te acrescentar é aumentar suas vendas, mas às vezes é contribuir com visão. Então, depois de um tempo, eu comecei a me abrir para mais amigos e ao mercado e comecei a aprender visões diferentes. Eu percebi que eu poderia estar perto de pessoas que enxergavam os negócios, o mercado imobiliário de forma diferente. E foi dali que eu comecei a aprender muita coisa mais sobre o mercado imobiliário e ter uma visão diferente. Cara, sim, muita coisa nessa fala, nesse trecho. Eu já sabia que ia ser um podcast extremamente rico de conteúdo para você que está nos acompanhando, mas eu queria pegar o início dessa fala quando você falou sobre. Eu fui abrir a minha imobiliária imaginando que eu ia deixar de perder os outros 2,5% e eu comecei a entender que tem o lado da venda, o lado da gestão, você tem algumas coisas que não necessariamente você ser um excelente corretor vai te tornar um excelente empresário. E aí eu queria que você trouxesse, você ficou quantos anos com a empresa? Eu montei essa empresa em 2013 e toquei ela até 2021. Muito tempo, cara. Então eu queria, o quê? 8 anos, né? Eu queria que você fizesse um paralelo, a gente abordar um pouco mais esse lado da ausência da gestão, porque quando o corretor está inserido dentro de uma estrutura, existe todos os processos, toda a infraestrutura para que ele possa desempenhar o papel dele. Claro. Quando ele sai para poder abrir a dele nessa cabeça de vou ficar agora com uma comissão toda e tal, tudo, que ele não enxerga, isso eu digo a você porque tem muitos corretores que chegam lá, quando viram a imobiliária, não, eu vim contratar o Supremo, aí ele tem um Supremo corretor. Quando ele vê o lado da gestão, ele, pô, mas aí tudo isso... Aí eu já tenho que fazer todo esse trabalho de configuração, de acompanhamento. De configuração, de financeiro, disso, daquilo outro. Cara. Eu vou ter que me gerenciar. Esse é um grande desafio. Porque as pessoas elas não imaginam que quando você vai ter o seu negócio, outras obrigações vão surgir. Então você tem a obrigação de fazer o controle do financeiro. O seu marketing não é mais só seu marketing, é o seu marketing pessoal de corretor, mas tem o marketing da sua imobiliária. E se você vai contratar outros corretores, você começa a ter responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Assim, eu tenho pessoas que eu contratei quando eu comecei, né, eu já tive a graça de trazer para o mercado inúmeras pessoas, e muitas delas estão muito bem hoje, né? E
a gente tem que entender que a gente tem responsabilidade também. Eu montei minha empresa. Eu tenho responsabilidade porque eu estou pegando, às vezes, uma família Claro. que vai entrar dentro do meu negócio, onde o sustento da casa dele vai depender de ele conseguir ter uma produtividade aqui. Então, esse papel muda de que quando eu estou dentro de uma imobiliária, eu acordo a hora que eu quero. Lógico, se eu tiver um plantão, eu vou. Eu posso chegar mais tarde, mais cedo, mas quando eu me torno um empresário, eu tenho responsabilidades, não só comigo mesmo, mas com outras pessoas. E isso começa a consumir o tempo. E aí a pessoa percebe que já não consegue mais ser o mesmo corretor de antes. Muitos não conseguem. Alguns até conseguem, mas é aquilo que a gente entende, né? Existem pessoas de diversos perfis. Tem gente que vai conseguir abraçar várias atividades, tem, mas a maior parte das pessoas não. Então, quando ele se vê empresário, ele começa a falhar um pouquinho, já não fazer mais o processo de corretor da mesma forma. Até porque agora ele começa a ter um outro ponto de vista e talvez ele começa, inconscientemente, ele começa a mudar as estratégias dele de corretor. Aconteceu comigo, então, assim, eu comecei a ter a imobiliária, comecei a ter perfil diferente de ideia e começar a traçar estratégias diferentes, enxergar os incorporadores de forma diferente. E isso pode trazer tanto para a gente acertar decisões quanto para a gente errar. Então foi uma série de erros, acertos que a gente vai traçando, vai trilhando, aprendendo, né, com essa nova jornada. Pô, agora sou empresário, né? Não vou mais conseguir fazer o que eu fazia antes. Então eu vejo muitos corretores hoje que têm um excelente perfil de corretor, mas que se montarem uma empresa com a forma deles, mesmo por causa do jeito de pessoa que é, talvez se percam e acabam perdendo mais no financeiro do que ganhando. Sim. Aqui na Afonso Henriques a gente tem corretores que são muito antigos no mercado, muito capazes, e eles entendem que eles não vão montar uma imobiliária, porque a profissão, a linha de caminho que eles escolheram foi ser um bom corretor. Sim. E não tem nada de errado e nada a perder de você escolher a linha de ser um bom corretor. Pode Que nem eu até falei, ganhar mais. pode às vezes ganhar mais do que os diretores da empresa, Sim, claro, né? claro. Tem muitos corretores que são só corretores que ganham muito mais que empresários. A pessoa tem que escolher o caminho que ela tem mais afinidade. Ele pode ser um gerente, ele pode ser o corretor ou o dono da empresa. Sim, e outra coisa, quando a gente fala em ganhar mais, a gente não tá falando só no aspecto financeiro. No financeiro também, mas ganhar mais qualidade de vida, ganhar mais tempo. Porque quando você assume uma função de dono do negócio, meu amigo, você tem um caminhão de coisas que estão ali. E como você falou, são famílias que dependem de você diretamente, né? Então a sua responsabilidade aumenta muito. Enquanto você está como corretor, é você e sua família. A partir do momento que você vira dono, a brincadeira já muda totalmente de figura. E eu trago isso porque eu vejo, bom, como a barreira de entrada para você montar uma imobiliária é muito baixa. Primeiro que para você ser corretor, a barreira de entrada já é baixa. Depois, para você poder abrir uma imobiliária, também é baixa. Geralmente, qual é o padrão? Junta-se 3, 4 corretores dentro daquela imobiliária, que tem afinidade entre eles, geralmente são corretores bons, saem e montam a estrutura deles, sem ter uma noção de absolutamente nada do que é ter um negócio. E vai lá e, como você falou, esse filme que se repete, eu acredito que por conta de falta de visão do que é ter uma gestão. E outra coisa que você falou sobre seu ponto de vista ter mudado muito ao longo desse caminho em relação a eu sou bom vendedor e eu me basta ter o produto e tal. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Você precisa de ter toda uma retaguarda, principalmente quando você sai, se você estiver pensando em sair para abrir a sua imobiliária, para que as coisas aconteçam. Você sozinho, quando você era autônomo, quando você era individual, era um jogo. Você agora, dentro de uma estrutura onde você é o dono, você precisa das pessoas. Sem essas pessoas, você não vai conseguir... Aliás, eu acho que não é conseguir manter o que você tinha. Eu acho que você vai evoluir. Por quê? Porque seu tempo começa a ficar dividido para várias coisas. Você tem que cuidar do marketing da empresa. Você tem que entender o que é que o seu marketing vai fazer. Não é simplesmente só contratar por contratar, né? Você tem que formar outras pessoas. Você tem que treinar outras pessoas. Você tem que entender de finanças. Você tem um mundo e vender. E quando você vende, você ainda tem que pegar parte considerável desse dinheiro e colocar dentro da empresa. Colocar dentro da empresa. E eu acho que é uma questão também de visão. Ter visão. Por quê? Quando você está só, você tem o seu ponto de vista de tudo. E aquilo é a realidade única e absoluta. Mas quando você divide a visão com outras pessoas,
as pessoas podem fazer a validação daquilo que você está crendo. Então, aqui o ouro, viu? O ouro da imobiliária. Manda. Você está na imobiliária, está trabalhando, a sua equipe está lá trabalhando. Muitas pessoas hoje poderiam aumentar muito a sua produtividade se eles entendessem isso. E esse é uma das minhas, dos meus princípios que eu faço a gestão da equipe e como eu tento guiar. É sobre o que eu acredito. É muito sobre o que eu acredito. Porque muitas vezes a imobiliária não está vendendo porque o dono ele teve uma visão naquele momento do mercado, ou do produto, ou dos incorporadores, de qualquer que seja o contexto, negativa. E o que isso faz com ele? Isso paralisa ele. Aí o mercado, que na projeção dele, na expectativa dele seria ruim, de fato se torna ruim porque essa é a visão, ela está se derramando sobre as atitudes dele e a atitude de toda a operação dele. Agora, quando eu, gestor da empresa, tenho uma visão diferente do mercado, o mercado pode estar ruindo, mas a minha visão derrama sobre a empresa uma atitude totalmente contrária. Totalmente contrária. Então, hoje eu acredito assim: se o mercado está ruim, agora que eu vou trabalhar mais, agora que eu vou acreditar mais, agora que eu vou investir mais. E assim a gente tem conseguido se superar, né? Mês a mês ali, a gente tem conseguido atingir nossos objetivos porque a gente acredita no mercado, a gente acredita nos nossos produtos, mesmo quando o cenário é contrário. Então, a gente tenta sempre enxergar um ponto de vista melhor. Mas isso sozinho ele é muito fraco. Eu preciso de outras pessoas. Eu preciso compartilhar. Então, às vezes eu já tenho a resposta. Às vezes Thaís, Matheus e os nossos outros diretores já têm a resposta. Mas quando a gente compartilha um com o outro uma visão daquilo que a gente tem, a gente entra num consenso sobre aquilo, a gente está tornando uma visão individual numa visão de grupo. Porque nem sempre ela vai bater, mas quando ela bate, ótimo. E quando ela não bate, a gente vai ter ponto para discutir, melhorar, evoluir. Coisa que eu só não vou ter ninguém para debater e discutir. E pode ser uma decisão menos assertiva, né? Você pensa, você julga e é aquilo mesmo. Sobre a visão que você trouxe, eu achei bastante interessante, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, tá? Então você pode, nós dois estarmos olhando aqui para esse copo aqui agora e você achar que ele tá meio vazio e eu achar que ele tá meio cheio. Então, olhando para o mercado imobiliário, é a mesma coisa. É aquela coisa do pessimismo. Não, não, porque aí vem, bota governo no meio, porque isso, que aquilo, porque agora esse momento que tá vivendo, taxação de não sei o quê, o cara culpa tudo, só não olha para dentro. E essa questão desse pensamento, e também aqui a gente não está dizendo agora eu vou chegar na imobiliária e vou fazer, bater palminha. Não, a gente tá Não é falando sobre ser iludido. Não, não, não. Mas a gente tem um pensamento voltado para acreditar que as coisas vão dar certo, trabalhar todo dia com afinco para fazer a coisa dar certo, mas aí vem um ponto para mim que eu vejo que tem muita falta no mercado, é o lado da cultura organizacional. Porque isso que você está trazendo é exatamente cultura. Primeiro, eu penso de uma forma e compartilho com os outros diretores. Mas se a imobiliária, se a empresa não tiver uma cultura de ouvir e de ponderar o que o outro está falando para que isso, digamos assim, seja posto à mesa para se conversar, cara, você pode trazer a ideia que for. Muitas vezes até você cansou de levar coisa, sequer agora apresenta alguma coisa, sequer leva alguma coisa. E muitas vezes o cara tem aquela cabeça assim, não, eu sou o dono, sou eu que mando, é a cartada final, e não entende por que as coisas não estão acontecendo. Ou estão acontecendo de uma maneira diferente do que o que ele imaginava. Porque ele é meio que o ditador dali e diz assim, vai funcionar assim e acabou. E às vezes a visão tá ultrapassada, né, meu amigo? Aí a gente tem uma identidade que a gente é bem parecido com vocês. Por quê? Quando eu cheguei aqui há um ano atrás, né, só para vocês entenderem, que acabou você perguntando e não respondi. Aí em 2021, né, a Afonso Henrique estava precisando, porque ela tem operação em 10 estados, estava precisando de um coordenador comercial para um empreendimento lá no Mato Grosso, mas em outra cidade, em Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. Sim. E eu fui encontrado por esse recrutador e acabamos fazendo essa parceria. Então, eu me mudei de Cuiabá para Sinop para tocar as vendas desse empreendimento. Foi um sucesso de vendas. E eu fiquei lá por 3 anos tocando esse empreendimento. E o ano passado, quando a gente fez esse acordo para mim vir para cá, para tocar a operação da imobiliária aqui, saindo dessa linha da coordenação, que é um dos braços da Afonso Henriques, para tocar a parte da imobiliária junto com o Matheus, uma das primeiras posições que eu tive foi: eu vou chegar, eu não sou o dono da razão.
Então, a empresa já funciona antes de mim aqui. Essa operação já funciona antes de mim. Então, eu observei a operação, vi a metodologia do que era feito e eu fui intervindo passo a passo naquilo que eu achava que deveria ser melhorado. Então, e aos poucos a gente foi incrementando e se ajudando. Então, eu sempre tenho uma visão de ouvir os meus colaboradores e entender, porque eu não sou o dono da razão. Eu acho que o meu método pode funcionar para mim, mas no meu método nunca é o único que funciona. Então eu sempre tento ouvir outros pontos de vista. Às vezes o que o meu corretor está trazendo, né, e às vezes na contratação eu sempre falo isso para ele. Se você tiver um problema, você vai trazer para mim. Então eu posso ver que é algo que eu tenho que corrigir imediatamente, a gente já vai corrigir. Vejo que é algo que eu tenho que corrigir, mas eu preciso de um tempo para me organizar, né? Ou é algo que eu entendo o ponto de vista, mas que dentro do método da empresa não vai acontecer, né? Então, essa é uma realidade, assim a gente teve com vocês, né? Que nem você, a gente traz algumas sugestões pro sistema de vocês. Você fala, pô, essa é interessante, vamos implementar. Essa eu entendo, mas não dá agora. Ou não dá para sempre, ou não dá para esse Sim, curto prazo. sim. Então, essa é uma metodologia que eu acho que é interessante, que as pessoas que não sabem ouvir, que elas se acham o dono da razão, elas limitam muito o potencial do que elas podem absorver dos outros. Porque em toda a minha carreira de vendas, a minha maior riqueza é aprender com outras pessoas. Então, eu sempre ouvi muito meus gerentes, quando eu tive gerentes, e sempre ouvi muito os corretores que trabalharam comigo e aprendi. Então, eu sempre falo, eu aprendo com o estagiário que chegou hoje lá na empresa. Se ele Claro. fizer algo de interessante, eu vou observar, vou elogiar o que está bom e vou usar. Não tenho Sim, medo sim, disso. sim. Tem uma frase que diz o seguinte, né? O conhecimento está disperso na sociedade, né? Todo mundo tem a contribuir, até porque o seu contexto de vida, as experiências que você teve são únicas, assim como as minhas também. Então, não parar para ouvir o que o outro tem a dizer é uma ignorância absurda, porque, como você falou, você deixa de aprender. E um outro ponto que eu queria trazer em cima disso que você falou é ao ouvir e a pessoa que tá ao seu lado, porque, tipo assim, uma coisa é você vir com o discurso de que não, aqui a gente ouve, isso aqui, e, velho, você sabe que não é nada daquilo ali, é só da boca pra fora. Outra totalmente diferente, a pessoa não realmente é verdade. A sua liderança, ela passa a ser muito mais efetiva, porque a liderança não é. Na verdade, tem algumas empresas que agem dessa forma, tipo assim, eu sou o líder, eu sou o dono, você tem que obedecer porque eu sou o líder. Tem algumas É o empresas. chefe. Isso, tem algumas empresas que rodam dessa maneira. Da maneira como você está trazendo aqui cara, tem uma liderança consultiva, aonde eu escuto, se fizer sentido aquilo, eu vou pôr em prática dentro da condição que a gente tiver e vamos trilhar esse caminho juntos. Então a pessoa que está dentro dessa estrutura, automaticamente ela enxerga como um líder. Por quê? Porque você não está exigindo, digamos assim, impondo de cima para baixo. Na verdade, estamos todo mundo no mesmo barco e na verdade estamos, porque se der errado para um, vai dar errado para todo mundo, né? Se a empresa não performar como ela tem que performar, porra, tá ruim para todo mundo, né? Eu digo isso aqui no Supremo. Eu tô aqui no podcast com você, pô, mas tem que ter gente lá no suporte, tem que ter gente no comercial. Se não tiver, como é que eu tô aqui? Você entende? Então, você não entender que você precisa das pessoas e num cenário imobiliário, ou seja, dentro de uma imobiliária, ainda mais, pô, quem é que vai atender o cliente, meu amigo? Não é o corretor, não é a gente. Quando esse cliente trouxer lá a operação, o contrato, isso, aquilo, outro, enfim, você não vai precisar do seu administrativo, como é que você vai fazer isso? E assim, você ainda, eu vejo, são quantas pessoas lá, corretores, que você gerencia? A gente já está atualmente com 180 corretores. Como é que você vai, né, gerenciar um volume desse, que aí já é a próxima pergunta que eu quero te fazer. Se você não gostar de gente, se você não ouvir as pessoas. 180 corretores, meu amigo, como é esse dia a dia? Porque cada um quer uma coisa, pensa de um. Como é colocar essa cultura para funcionar, fazer com que esse time, digamos assim, seja uma orquestra, que é muito difícil, né? Como é esse dia a dia, como é esse gerenciamento? Como você falou, o segredo está nas pessoas. Então, lá dentro da estrutura organizacional nossa, nós temos gerentes de equipes que estão na frente, no dia a dia, a mais à frente com esses corretores, né? E temos para determinados produtos a visão dos coordenadores de produto que estão dando apoio também. E acima dessa liderança, eu e com o nosso diretor comercial, que é Matheus, a gente dando todo o apoio. Então a gente está o tempo todo tentando fazer esse time seguir uma direção,
né? E ao tempo todo a gente está tentando inspirar essas pessoas no movimento que deve ser o próximo passo. Então, eu sempre falo para os nossos gerentes, falo, Sim. olha, o óbvio tem que ser dito para os corretores. Porque quando você está diante de uma audiência que ela é muito heterogênea, então eu tenho corretores iniciantes, tenho corretores mais experientes, corretores com mais habilidades, corretores com menos habilidades. E eu tenho falado para os corretores que não é só sobre ter habilidades, porque às vezes o corretor que tem menos habilidade, de forma geral, sabe fazer menos coisas, mas ele tá com a metodologia mais certa, ele tá com o empenho melhor, ele consegue às vezes ser melhor corretor, vender muito mais do que um corretor que é cheio de habilidade, sabe fazer muitas coisas, mas não consegue fazer fluir, não encontrou o seu caminho. Então a gente tenta ajudar os nossos corretores a encontrar o caminho deles, a forma que funcione para eles dentro da nossa empresa, uma forma que faça dar certo. Pô, encontra o seu jeito aqui dentro que você consiga vender. Então, eu não tento, a gente não tenta colocar de goela para baixo uma metodologia única. É lógico que a gente lidera, dando direção daquilo que a gente vai fazer, mas não tentamos empurrar isso. E se o corretor ele tem uma ideia, uma estratégia, uma metodologia que está funcionando para ele, a gente aprova e a gente deixa rodar a metodologia dele e nos adaptamos ao como pode. Né? Então, é muito importante aquilo que você falou, estar em conexão com esse corretor, ouvir, e a gente sempre fala muito óbvio para eles, para poder ajudar nessa absorção. A gente está dentro do universo, hoje lá no Afonso, de 170 empreendimentos. Quando eu fui cadastrar o Supremo lá, que eu fui colocar um por um, eu fui fazer a minha contabilização dos empreendimentos ativos, 170 empreendimentos ativos para trabalhar. É muito produto. Muito, muito, muito. Então a gente tem toda uma dinâmica para poder estar fazendo follow-up, para poder esses produtos se tornarem visíveis para esses corretores. A gente desenvolveu ferramentas para ajudar eles a visualizarem essas oportunidades quando estiverem com clientes. E a gente tem conseguido ter sucesso, né? Nosso Nesse ano que eu estou para cá, a gente cresceu muito o faturamento da empresa, mais de 80% que a gente conseguiu crescer. A equipe também cresceu muito em número nesse ano. E muitos processos que antes a gente não conseguia operacionalizar, hoje a gente consegue. E é muito sobre isso, que a visão da empresa, a gente é uma corporação, a gente é uma empresa. Então, quando a gente chega num determinado momento que a gente precisa de pessoas para poder que um processo aconteça, um processo que se torna necessário pelo tamanho da empresa, a gente tem investido muito. Então, um dos diferenciais hoje que me faz estar com a Afonso Henriques é porque ela investe no crescimento, ela tem uma visão mais à frente de expansão, de crescimento. Então, não é uma empresa que nunca você vai ver ela estar estagnada. Não é à toa que a gente está se destacando, é porque a gente é mais ousado. A gente não se acomoda em simplesmente fazer ali o feijão com arroz. A gente está sempre tentando fazer algo diferente. Boa, 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 muito boa. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes da gente avançar, tem uma lembrança que eu trouxe aqui para você. Opa, Por obrigado. favor, abra aí para você mostrar para o pessoal o que você ganhou. Veja aí direitinho. Se tiver difícil de abrir a fita, Ah, já foi. pronto. Aí você abre aí a sacola. Um Venda caderno. mais imóveis hoje. Olha aí, um caderninho para Muito você poder boa. fazer suas anotações. E. Opa, o braço lá no. Uma coisa, pra não bater. Uma xícara para você poder tomar aquele café. Pois é, falar de café, ó. Hoje a galera até fica me zoando. Eu sou o cara que toma chá no escritório. Ah, é? É Porque eu não me aceito ser sujeito a muitas coisas. Então eu falei, pô, tá muito dependente do café. Eu falei, agora eu vou começar a tomar só chá. Pronto. Aqui é um prêmio para você poder colocar na sua mesa de trabalho. Pessoas como você inspiram o mercado, né, a ser um mercado melhor. A gente está se desenvolvendo o tempo todo. E não é à toa que você, que é a pergunta que eu quero te fazer, mudou sua vida para vir para o mercado baiano, né? É uma mudança de cultura, é uma mudança de mercado. Ninguém ia fazer um negócio desse se não acreditasse no que estava. Não estamos falando sobre dinheiro, estamos falando em um propósito. E aí eu queria, assim, cara, como foi esse impacto dessa mudança de você sair de Cuiabá, de Sinop, no Mato Grosso, e vir para Bahia? Mudou muita coisa na sua vida, no mercado imobiliário? Muda muita coisa? Eu queria que você trouxesse um pouco disso. Muda muito porque a gente estava num contexto
onde a gente estava todo se adaptando, 3 anos já ali em Sinop, né, com uma posição bem estruturada. Todo o mercado de corretores lá me conhecia, né, porque como eu estava numa posição de incorporador e não tinha um volume tão grande de incorporador, então eu tinha contato ali com mais de 300 corretores da cidade, que é um volume de uma boa, da maior parte dos corretores da cidade me Cidade conheciam pequena, né? bem, a cidade de 200 mil habitantes. E isso me trouxe até outras oportunidades que eu recusei para vir para cá, para permanecer com a Afonso Henriques por causa da visão e a oportunidade do desafio que a gente escolheu. Então a gente acreditou que era melhor escolher para a gente veio com a nossa família toda. Quando você muda de cidade, você deixa tudo para trás porque o frete não vale a pena. A gente recomeçou aqui tudo do zero. Aí a gente chega, tem um choque cultural, porque apesar de serem um povo caloroso em Cuiabá, é, de onde eu sou, as pessoas também são muito calorosas, tem muita semelhança com a Bahia, e Cuiabá é uma cidade onde a gente recebe gente do Brasil todo. Então eu conhecia gente de todo tipo de cidade, de todo Uhum. tipo de cultura do Brasil, mas ainda tem um choque cultural muito grande, então tem muitas coisas que são diferentes no hábito das pessoas. E como eu trato com pessoas, então também eu tive que ser cauteloso no começo para saber como tratar com essas pessoas para que elas não se sentissem ofendidas por qualquer coisa que eu fizesse que não fazia sentido para Uhum. elas. Uhum. Então eu precisei aprender um pouco com os corretores daqui, o jeito deles, e eu tento, da forma como eu posso, ser flexível com eles, né, para Sim. entender e para que as pessoas me entendam o jeito diferente. Tem hora que não casa as culturas, né? Que às vezes são do jeito mais direto e O o baiano? baiano já é um jeito mais É, malemolente, né? é. Então, mas a gente se entendeu bem, graças a Deus. Eu fiz essa pergunta porque sou baiano, não moro aqui atualmente, mas assim, é uma cultura, assim, eu ando esse Brasil todo e é difícil você encontrar nessa questão dessa malemolência, as coisas, um povo igual ao baiano. O que mais se assemelha para mim é o pernambucano, parece um pouco com o baiano, mas a forma como eles, como a gente, né, enxerga as coisas é um pouco diferente. E aí, para quem é de fora, não é à toa que existem várias piadas com baianos, vive na rede, deitado e tal. Mas, tipo, às vezes, não sei qual é a cultura do pessoal de Cuiabá, mas assim, pô, o paulista tem aquela coisa muito performance, não sei o quê. O baiano, ele vai entregar. Mas é como a gente fala aqui, né? Se você apertar minha mente demais, não é isso? O cara vai, né? Vai cair fora. Então, pô, pra você que veio de fora, ainda que, tive imobiliária, tudo, mas fazer essa gestão e outra, não é só fazer a gestão, é fazer com que a galera compre a sua gestão, apoie a sua ideia. Eu imagino que deve ter sido um desafio grande. Mas estive lá na Afonso Henriques, fizemos o treinamento com o pessoal, vi que o pessoal super te abraça, comprou a ideia, percebi no tempo que estive lá, né, ou seja, a gente ficou juntos um dia inteiro, não foi Foi um dois dia dias. inteiro. Não, e no outro dia eu fui lá No também, outro que dia com teve os com os nossos gerentes gerentes, também, isso, tá. Pô, o pessoal super te abraça e tal, e assim, legal, cara, legal mesmo de ver isso, porque não é fácil você conseguir, e não vai conseguir nunca também, Jesus Cristo não conseguiu, mas assim, numa maioria, você não vai conseguir agradar todo mundo, mas boa parte, Mas pelo menos, né? eu tive grandes desafios com as pessoas e compreendo as pessoas. Então, teve pessoas que tiveram dificuldade de me aceitar, chegando diferente, entrando ali numa posição de liderança. E eu nunca levei isso para o coração. Eu sempre Sim, tratei sim. de forma pessoal e tudo de forma profissional, na verdade, né? E nesse 1 ano que eu tô aqui, eu conquistei a confiança de várias pessoas que não confiavam em mim, porque é uma pessoa diferente, chega diferente. Então, eu acho que todo mundo que se propõe a entrar num cenário, numa cultura diferente, num ambiente diferente, você vai causar um impacto, né? Às vezes é positivo, às vezes negativo. Tem gente que vai gostar, vai amar, tem gente que vai detestar, né? Sim. Mas eu acredito na verdade. Então eu sou verdadeiro com todo mundo. E eu sou muito transparente com todo mundo no meu jeito de fazer as coisas. Esses são alguns valores que eu carrego. E eu tenho certeza que isso, como são princípios de Deus na minha vida, isso tem eficácia, não tem como alguém discutir. Então, todas as vezes que eu me posiciono sendo transparente, sendo verdadeiro com as outras pessoas, eu só preciso de tempo para que elas enxerguem que eu sou transparente e que eu sou verdadeiro. Então, com o tempo, as pessoas iam me questionando e eu ia, não, é assim assado.
transparente e verdadeiro. E com o tempo as pessoas foram percebendo que elas poderiam confiar que, pô, não, o negócio dele é certinho, não Sim, tem sim. conversinha. Eu ia falar com você justamente sobre, aí, já que você deixou, né, deu a deixa, sobre o tempo, que é a função que você está exercendo de liderança, ela requer um tempo para que você coloque as suas ideias em práticas, para que as pessoas possam conhecer o seu jeito de liderar e para que a coisa possa fluir, acontecer assim como um técnico de futebol. O cara não consegue chegar, o time tá mal, isso, aquilo, outro. Eu vou chegar aqui e amanhã o time vai começar a performar como não. Isso não existe, porque você vai trazer uma outra ideia, modelo de trabalho, tudo, e possa ser que dê certo, assim como também não. E falando sobre o tempo que você falou assim, eu achei interessante assim, cara, a gente tenta extrair do corretor a melhor forma que ele tem para que ele possa executar o trabalho dele e tal, beleza. Mas qual é a linha, qual é a régua que você utiliza para você dizer assim, cara, digamos assim, um deadline para vou dar o tempo para que ele possa ir no tempo dele, mas eu também não posso dar esse tempo todo porque, porra, aí também já é demais. Como é que você dosa isso? Como é que vocês dosam isso, meu amigo? É difícil de dosar porque você. Eu tento ser como meu exemplo, Jesus. Se a pessoa não está me dando em troca algo, eu continuo entregando. Então, a gente entrega até o limite do que dá. E a gente acredita que com o tempo a pessoa que não consegue se adaptar a isso, ela mesma se expurga, ela mesma se retira dessa situação do mercado. Então hoje eu dedico atenção para quem ouve. Então, nesse ano, eu vivi experiências em que, ou das palestras que eu dou nas reuniões que a gente tem todo mês, ou nas consultorias que a gente senta, faz bate-papo com os corretores, né? Individualmente, dando ali instruções, tentando fazer um entendimento do trabalho dele e dar uma visão. Quando a gente faz isso com ele, tem muitas pessoas que ouvem, conseguem absorver e tem mudança significativa de resultados. Outras pessoas entra pelo ouvido, sai pelo outro, não consegue absorver. Mas eu tenho paciência. Se a pessoa tá ali, quer fazer as coisas do jeito dela, eu não vou forçar ela. Mas a gente entende assim que a gente vive num ambiente que também que a meritocracia é muito importante. Então aquelas pessoas que conseguem corresponder e tal acabam tendo uma aproximação maior com diversas ações que a gente consegue trabalhar. E isso por si só vai mostrando para as pessoas, né? Pô, eu queria tanto ter tal coisa a mais para me ajudar a vender. Tá, mas para isso você também precisa disso. Então eu vou mostrando para as pessoas que tem um caminho para ela construir Uhum. e que às vezes ela não está querendo. Então eu gosto muito de conversar com as pessoas, então eu converso e tento de uma forma direta, às vezes indireta, às vezes mais mole, às vezes é na pancada, né? Ali sendo mais faca na carne que fala, né? Você fala direto para a pessoa o que é de fato o que você pensa, sempre não tentando ir para o lado pessoal, mas mostrando o lado profissional para a pessoa poder tentar se enxergar. Né? Eu acredito, um dos outros princípios que eu acredito muito e norteia a minha vida é João 8,32, que Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso diz muito sobre também você se enxergar. Então, eu tento ser para o corretor, às vezes, no meu bate-papo com ele, como um espelho, uma oportunidade de ele enxergar de fato quem é ele profissional. Quando eu faço isso para o meu corretor, ele se enxerga quem é ele profissional, ele percebe os valores que ele tem, as coisas de boas e as coisas ruins que ele precisa modificar. E mostro para ele que ele tem uma escolha para se modificar. Ele pode escolher evoluir ou pode escolher não evoluir. E essa decisão não vou forçar, vai depender dele. Assim, o cenário está ali, está disponível. Eu evoluí na minha carreira. Eu não sou o mesmo profissional hoje que eu era antes. Sim. Quando eu montei minha empresa, quando eu comecei na corretagem. E eu dou essa oportunidade para o meu corretor, para ele que evolua e aprenda com as coisas que a gente vai bater o papo com eles. Então, sempre quando eu tento conversar com eles, é tentando extrair deles isso que tem de bom. E às vezes as pessoas precisam enxergar o que elas têm de bom. Tem muitas pessoas que têm várias qualidades, coisas boas que se ela colocasse em prática, ela teria muito resultado. Só que ela não coloca porque ela não sabe, ela não enxerga o que ela tem de bom. Então, quando às vezes eu converso com um corretor meu, eu tento mostrar o que ele tem de bom. Então, uma das nossas corretoras chegou para mim: meu fechamento é muito ruim e tal. Eu falei: seu fechamento não é ruim.
Seu problema é outro. Aí a gente conversou e percebeu que o problema dela é que ela tinha poucos clientes. Então, com mais clientes, o fechamento melhora. Questão de matemática. Questão de matemática, era estatística. Então, é um pouco sobre isso. Então, eu tento ser esse espelho para que o corretor enxergue o que ele tem de bom e o que ele pode evoluir. Legal, cara. Muito legal. E aí, eu já vi algumas imobiliárias que trabalham, que eles fazem esse 1 para 1, que eles chamam, né? Mas o seu volume é muito grande. Como é que você faz isso na prática, no dia a dia? Porque para você dar esse feedback é uma coisa muito pessoal de cada um. Você tem sessões com esse pessoal, não dá para você poder reunir todo mundo numa sala e falar coisas individuais para cada um. Como é que você faz isso, velho, lá no dia a dia? O que a gente fez? Como eu não consigo marcar uma reunião com cada um, a gente, depois que eu comecei a chegar aqui, a gente começou a abrir uma agenda para essas pessoas falarem com a gente. Então a gente se mostrou disponível, tanto eu quanto o Thaís. Então a gente começou a se mostrar disponível, falou, olha, se você precisar, a gente senta, conversa e faz essa conversa com você. Então hoje os corretores que têm essa necessidade, eles já criaram essa liberdade de vir sentar com a gente. E às vezes o próprio gerente enxerga que tem essa necessidade, porque ele já fez um trabalho, mas o corretor às vezes ele não ouviu ou não conseguiu fazer essa mudança, e aí ele traz para a gente também fazer isso, porque não é que eu tenha a verdade e o meu gerente não, é porque você sabe que às vezes o santo de casa não faz milagre, é mais ou menos essa mesma metáfora. Às vezes o gerente está falando, meu gerente está falando para ele o que ele tinha que fazer, mas a pessoa não ouviu. Eu falando, às vezes eu vou falar a mesma coisa numa forma diferente, com uma chance de talvez essa pessoa ouvir e evoluir o trabalho dela. Então a gente não cansa de tentar ajudar, a gente está ali tentando melhorar. E se essa pessoa quiser, ela vai ter uma oportunidade. Lógico, tem que casar as agendas, mas a verdade é que a maior parte das pessoas, às vezes, elas limitam a isso. Então, tem muita gente que não procura, simplesmente. Tá ali, passando, não tá conseguindo, tá passando dificuldade, e em vez de chamar, agendar com a gente para poder sentar e conversar, ainda não. Então, quando a gente vai percebendo no dia a dia da imobiliária, pessoas que, essa pessoa tá batendo cabeça com uma coisa que não devia. Aí a gente vai e faz a ação inversa. Então a gente proativamente chama essa pessoa para conversar e fala, deixa eu te dar algumas ideias. Eu penso assim, assim, assado. Então no dia a dia, eu particularmente que cuido de algumas partes da imobiliária, mais estratégico também. Então no dia a dia, quando eu estou passando pela imobiliária, estou vendo um corretor meu ligando, fazendo alguma coisa, todas as vezes que eu enxergo uma oportunidade de acrescentar algo, eu paro ali e falo, você está fazendo dessa forma? Eu costumava fazer assim, assim, assado. Testa para ver se dá certo. Aí dou alguns insights e a gente vai evoluindo esse trabalho. Legal, porque aí o corretor, ele não tem... O corretor ou qualquer outro funcionário da empresa, né? Não tem aquela ideia de que você está indo para... ou dar bronca... Não uma intervenção. Não é uma intervenção. Não, ali. é tipo assim, é uma troca de ideias. Cara, talvez faça sentido fazer dessa forma aqui. Eu já tinha feito isso lá atrás, deu certo. Experimente para ver. Isso é muito legal porque o que é que eu vejo muito? Não existe esse terreno fértil. Inclusive tem um livro muito bom falando sobre isso, chamado A Boa Sorte. Recomendo para vocês. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Não li. Cara, fininho assim. É um cavaleiro na frente. E basicamente, vou contar rapidamente qual é a história, porque bate muito com isso que você estava falando. 2 cavaleiros saíram para poder encontrar o trevo da sorte. E aí, eles iam para uma área muito grande. Tipo assim, velho, é uma terra gigantesca e você tinha que encontrar esse trevo lá. E disse assim, olha, vá lá, porque o trevo vai estar lá. E os 2 saíram. E nessa aqui, um saiu e disse, cara, não vou encontrar isso, velho. É impossível, isso não tem como e tal. E o prazo era de 7 dias para encontrar e voltar. E aí o outro disse, não, eu vou encontrar. Aí, não sei o quê. Um não encontrou de fato, porque era impossível que ele estivesse lá. E o outro criou as condições para que o trevo nascesse. Cara, interessantíssima a história. E aí uma metáfora do seguinte, cara... A terra tem que estar fértil, só que é a obrigação sua deixar essa terra fértil. Nossa, no caso. E aí, nesse sentido, o trevo são as pessoas. Então, a gente enxerga o potencial, porque se você não enxergasse, ela também não estaria trabalhando na sua equipe. Concorda comigo? Sim. Só que você precisa dar condições.
E a condição não necessariamente um sistema, a condição não é necessariamente um lead, faz parte de um pacote de condições, mas de você investir naquela pessoa, de você fazer com que floresça o trevo, né, dando todo assim, dando um feedback, ó, poderia melhorar aqui, isso, aquilo, dando confiança, que muitas vezes, como você falou, nem a própria pessoa sabe que é boa naquilo, ou pelo menos ela acha que não é boa naquilo, né? Então esse livro é muito legal porque ele traz essa situação de tipo assim, cara, talvez você esteja de fato procurando uma coisa, e aí vem trazendo para a imobiliária, pô, minha equipe é isso, os caras não querem performar, e... Cara, mas qual é o terreno fértil que você está deixando para que as coisas floresçam e que as coisas aconteçam? Será que você está sendo esse líder? Será que você está fazendo isso? E eu não vejo. O cara meio que cobra o resultado. Não, tem que trazer tal, tal. Sim, mas... E a faca e o queijo para que as coisas aconteçam? E dar a faca e o queijo não significa dizer que a pessoa vai cortar. Isso é uma outra discussão. É outra discussão. Né? Mas deixar com que a empresa seja esse terreno fértil, eu não vejo um outro caminho que não seja esse, né? Então no livro ele até fala, não tem água, o cara vai lá de uma lagoa, vai fazendo trilho para que a água possa correr até chegar no lugar que ele plantou. Então, dentro de um mundo empresarial, pô, cara, se você fizer, que é o que vocês fazem muito lá da oferta ativa, cara, se você fizer aqui X ligações, assim, assado, você meio que tenta dar o caminho. Claro, agora quem vai ter que fazer a ligação é você, né? Eu vou lhe dar ferramenta, processo, método, vou te acompanhar, isso, aquilo, outro, mas eu preciso que você faça pelo menos a sua parte, já que nós somos homens de Deus e acreditamos na palavra, tem aquilo que assim, faça por onde que eu te ajudarei. Não adianta só eu, tipo assim, eu vou te ajudar, meu amigo, você não tá fazendo a sua parte. Aí fica difícil, né, meu amigo? Fica difícil. A coisa não funciona. E assim, tem corretores que chegaram pra gente e falaram, olha, eu não gosto de fazer ligação. Eu falo, isso não tem problema. Você pode até não fazer ligação. Hoje no mercado imobiliário existem várias formas de se captar cliente. Ligação é uma delas. Acho que é muito importante você ter outras. Se você tiver fontes de cliente, ótimo, né? Se você não tiver clientes, eu te falo, tem que fazer. Isso aqui está disponível para você. Por que você não vai fazer? Você vai ficar parado sem fazer? Então, é muito sobre tentar ajudar mesmo as pessoas, conectar ali com elas e tentar encontrar o sucesso. Assim, uma das maiores realizações nessa é quando a gente vê uma daquelas pessoas que a gente está ali tentando ajudar, dando algum insight e de repente a gente vê ali desabrochando e tendo sucesso e vendendo. Isso deixa a gente muito feliz. De ver, eu digo muito isso, eu falo assim, cara, é uma aposta que a gente fez, a gente viu um diamante bruto, passou a lapidar e começou a ver a coisa dar certo, florescer. Então, assim, sinal de que a aposta que a gente fez lá atrás, sinal de que o investimento que a gente fez, porque tempo, energia, tudo, né? Você vê aquilo se materializar, eu fico mais feliz do que a própria pessoa. Dentro da minha estrutura eu vejo, tem pessoas que tinham problema, mas você acredita... Aconteceu um negócio legal ano passado, um mês depois que eu cheguei, eu estava com um dos nossos gerentes num evento da Prima que teve ali no shopping, e ali conversando com ele tinha um faturamento, valor X. Aí eu falei, rapaz, eu te conhecendo, eu digo para você, esse faturamento X que você está tendo, vai dar pouco tempo, a gente vai bater ali uns 2,5x, mais ou menos assim, de faturamento. Esse é o valor que você consegue. Ele, rapaz, será que eu vou vender isso aí? Eu falei, você vai, sua equipe vai. Mês passado, ele bateu esse VGV e a gente já traçou o nosso próximo objetivo, né? Então ele está se percebendo como a equipe dele era muito mais capaz do que ele estava fazendo. E um dos nossos gerentes que mais cresceu esse ano, um cara inteligentíssimo, que está aí voando, fazendo cada vez um trabalho melhor, né? E porque a gente acreditou nele. Quem teve esse resultado foi ele, não foi eu. Sim, mas você acreditou quando ele não acreditava, né? Nele, né? E eu ajudei ele a enxergar exatamente que ele tinha o poder de fazer isso. E dentro do que a gente poderia fazer como empresa por ele para dar esses meios, a gente deu todos os meios e ele usufruiu. Você tem que ler o livro que eu falei, a Boa Sorte. Vou comprar e vou lhe dar. Eu te falei no início da nossa conversa que o papo ia passar rápido. O pessoal já me sinalizou aqui, a gente já tem mais de 50 minutos de conversa, meu amigo. Passou voando. Caminhando aqui para o final, que a gente sempre respeita esse tempo de 55, 60 minutos, queria que você falasse o que é que você enxerga de futuro para você, para Afonso Henriques, dentro do mercado baiano.
quais são os próximos passos de vocês, o que é que vocês querem. Eu sei que tem muita coisa aí, queria que você passasse a visão do que é que você enxerga daqui para frente. Eu acredito muito no mercado imobiliário baiano. Eu tenho, em diversas ocasiões, sinalizado, tentando implantar uma ideia na cabeça de várias pessoas sobre como a gente deve vender muito mais a Bahia pro Brasil e pro mundo. Acredito muito nisso, viu, Du? E eu tô apostando muito nisso. E eu acredito que a Afonso Henriques tem a mesma visão que eu, mas hoje a Afonso Henriques já está entre as maiores imobiliárias da Bahia, né? Ganhadora do Prêmio ADM ali, já 4 prêmios, terceiro ano consecutivo, porque a gente realmente tem feito um trabalho diferenciado. E eu acredito que a gente vai continuar crescendo, vai continuar ganhando participação no mercado e ajudando mais pessoas. E que o mercado imobiliário baiano, eu tenho certeza que ele não vai parar. Tem uma janela de oportunidade muito grande. Tem muita coisa a ser explorada, muitas regiões a serem desenvolvidas, muitas coisas que vão acontecer que, independente de todo o processo, de toda a economia, de todos os cenários políticos adversos que possam ter, eu acredito que a gente tem muita oportunidade ainda. Então, e as coisas vão continuar acontecendo. A gente teve aí o maior aumento da taxa de juros dos últimos anos. Sim. Era um cenário onde muitas imobiliárias baixaram a cabeça e começaram a falar, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Afeta A diretamente. gente saiu agora com o lançamento, com o espelho 100% bloqueado em 1 hora de relógio. Oh, coisa boa, né, cara? Então assim, isso é um caso isolado? Não. Aqui na Bahia é corriqueiro, vários lançamentos sendo esgotados rapidamente. Sucesso de venda muito antes da entrega, empreendimento já todo vendido ou 90% vendido. Isso não é à toa, então a gente tem que acreditar e tem que investir que o mercado ele é bem promissor. Cara, eu, assim, quando você tocou no assunto de que a Bahia merece ser melhor vendida fora, assim, eu concordo tanto com isso, porque a gente vê muito, principalmente na região ali do sul do Brasil, Balneário Camboriú, toda a forma como é vendido. Tudo bem que você já tem todo um ecossistema criado ali, mas, por exemplo, hoje mesmo eu cheguei a Salvador, tem novas rotas de voos internacionais, Salvador-Panamá, né? Já voltou recentemente um voo direto Salvador-Lisboa. Então, você tem, além de um público externo da Bahia, brasileiro, você também tem um público externo internacional, que você pega um voo de Lisboa para cá, 8 horas de relógio, você tá aqui em Salvador, né? Salvador-Panamá também é rápido. Então, assim, a Bahia ainda tem muito a se desenvolver num cenário imobiliário. A gente tem um litoral gigante. A Alphaville começou a construir lá no Guarajuba, e assim, até onde eu sei, a Alphaville não constrói, ela não acredita que vai ser a primeira morada. Entende? Então, antigamente, Guarajuba era o quê? Casa de praia. Hoje já é uma realidade. Aí a gente tem um outro contexto, que é o quê? O home office muito forte. Então, isso eu digo a você porque eu conheço pessoas, né? Promotores, procuradores principalmente, que dificilmente vão na procuradoria mais. Então, gente que opta em sair do congestionamento da capital e vai morar em Guarajuba, vai morar... Então, aquela região ali do litoral norte, porque a gente tem um outro também. Então, tem muita coisa, cara, para ser desenvolvida para um público interno, local de Salvador, para o público da Bahia, os interiores da Bahia, você tem muita coisa também, e para o público fora da Bahia e para o público internacional. Então, assim, comprar Bahia para quem recebe moeda forte, euro, dólar, cara, é barato. Se você for parar para pensar, se você tem rotas de voos internacionais, de voos direto, você tem um estado que a maior parte do ano é sol e praia, entendeu? E você poder comprar isso num spread de 5, 6 para 1 positivo, ou seja, o cara tá lá de Lisboa. A gente conheceu, quando a gente foi em Lisboa no ano passado, empresas que fazem esse caminho inverso. Eles vêm aqui no Brasil captar um investidor para comprar Lisboa, para alugar Airbnb e tal, é um jogo. Sim. Mas eu acho que existe esse caminho. Inclusive, também. a gente vende empreendimentos em Portugal. Pronto, para o público daqui. Para o público daqui. Pronto. Esse caminho também desse público de ir lá comprar aqui, pô, cara, é assim, para mim tem muito negócio, muita coisa aí. Hoje mesmo eu estava com uma negociação da Itália comprando esse lançamento que eu te falei. Você tá entendendo? Então, pô, o cara vai olhar, pô, o cara vem de lá para cá com a moeda forte.
comprar empreendimentos maravilhosos que vocês têm lá. Então, assim, é a história do copo meio vazio a meio cheio. Você pode conversar com a pessoa, não, tá saturado, isso, aquilo, outro. Tá. A pessoa não tem nenhuma noção de cenário macro, de economia, de desenvolvimento regional, mercado imobiliário. Meu amigo, pelo amor de Deus. E assim, o corretor Entendeu? tem que se preparar, porque a gente teve recentemente o desafio com dois clientes diferentes da Suíça, que ficaram um pouco assim com as notícias econômicas, as notícias políticas. E a gente tem que entender e passar para essas pessoas que o Brasil... Eu estava falando hoje para minha corretora sobre isso, quando ela trouxe a objeção da cliente. Eu falei, o Brasil é como um lutador. Ele pode tomar um pau, mas ele tá de pé. Rock ali. Balboa. É o Ali, Rock pô, Balboa. pô, pô. Pode vir os Estados Unidos bater e tudo, mas o Brasil ele fica de pé. O Brasil é muito rico, é muito forte, tem um Resiliente, povo muito né? resiliente. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso. Essa fala que você trouxe, aliás, o podcast como um todo, mas eu acho que a Bahia precisa sim ser melhor vendida, né? Eu acho que na época do velho, que não tá mais aqui, ACM, que foi um cara que levou a Bahia pro mundo a nível de propaganda e tal, que soube vender a Bahia. Eu acho que a gente precisa muito disso, dessa força, porque ajuda de uma forma gigantesca o mercado imobiliário. Eu vejo muito outras regiões que não tem tanta coisa que a Bahia tem, cara. Tanta coisa, entendeu? A nível de cultura, a nível de beleza. E os caras vendem. De variedade. A variedade das coisas que se oferece aqui é muito grande. Pois é. Meu amigo, quero que você aproveite essa câmera aqui para você, assim, mandar o seu agradecimento para as pessoas que fizeram sentido para você. Você falou muito sobre Deus, eu acredito que ele vem antes de qualquer coisa, mas fique à vontade. Se dirige essa câmera aqui para você poder mandar o seu agradecimento e a gente poder encerrar esse programa. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo a gente e, de fato, eu sou isso aqui que vocês viram, uma pessoa simples, transparente e verdadeira. E agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. A minha família que está sempre me ajudando, a minha esposa, meus filhos. As pessoas que acreditam em mim, agradeço a Thaís, que está sempre acreditando no meu trabalho. Eu sou muito grato por tudo que Deus tem feito e eu acredito muito que Deus tem planos muito grandes para a minha vida, como tem para a vida de todos vocês. Então, uma mensagem que eu queria trazer para cada um, eu acho que resume muito sobre o que eu acredito, as minhas crenças enxergue, olhe para o espelho, enxergue o valor que você tem, que tem muita coisa aí boa que você pode usar para o bem, pode usar para coisas boas, que vai ajudar outras pessoas e vai ajudar a sua vida, a sua família. Então acredite em você mesmo, se enxergue, veja as coisas boas que você tem. As coisas ruins, deixa de lado, vamos crescer o que a gente tem de bom. É muito bonito isso da sua parte de sempre estar incentivando. Eu faço muito isso também, mas é difícil a gente encontrar pessoas assim, de incentivar o outro a enxergar e a buscar o melhor dentro de si. E se eu pudesse complementar colocar mais uma pitadinha de sal em cima do que você falou aí, para de se comparar, velho. A gente vive num momento onde a gente precisa se espelhar, claro. Pô, aquela pessoa, eu acho legal e tudo, agora não se compara, cara. Então, como a gente vive um mundo fake de rede social, onde todo mundo é tudo, e você não entende que existe um processo para que as coisas possam acontecer, né? De novo, para a gente montar essa parceria com vocês, eu visitei vocês inúmeras vezes, conversamos inúmeras vezes. As coisas não acontecem da noite pro dia, nada grandioso acontece da noite pro dia. Só que aí você se compara com a rede social em cima de uma coisa que é a mentira na maioria das vezes, e você começa a se sabotar, cara. Dizer o seguinte, por que isso não tá acontecendo comigo? Então, assim, tenta buscar as coisas boas que tem dentro de você, se espelha, mas esquece, assim... Não fica se comparando com o outro, faz o seu, entende? Por exemplo, aqui eu tenho CRM tal que os caras... Velho, eu tô preocupado em fazer o meu, em te atender da melhor forma possível, em estar melhorando a cada dia melhor do que ontem, do que eu mesmo, não do que fulano, beltrano, cicrano. Tem que se superar todos os dias. Esquecendo o outro. Faz o seu, cara, faz o seu bem feito, que existe uma grande probabilidade de você trilhar um caminho de sucesso. Du, obrigado pelo bate-papo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo seu tempo, meu amigo. Eu sei que é super corrido, né? Vejo lá na Afonso Henrique como as coisas são. Mas, assim, foi um prazer conversar com você aqui e que você
pôde trazer, né? Um pouquinho do seu conhecimento, porque eu sei que tem muito mais coisas aí, mas não ia dar tempo da gente conversar em 60 minutos. Pessoal, e para vocês que nos acompanharam até aqui, eu peço que curta, comente, compartilhe com outras pessoas para beber um pouquinho da fonte de conteúdo desse cara aí que é incrível. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau.